Sabe qual foi um dos momentos mais alegres da minha juventude? Foi quando meu pai, ele me pegou um dia, eu devia ter uns 12 anos de idade. Ele me pegou e ele me levou, meus pais eram separados, ele me levou no Barra World. É o Bar Shopping, né? E lá no Barra World, que até então era o maior shopping da América Latina naquela época, tinha uma seção gigantesca de fliperamas. Cara, era muito jogo, era uma coisa maravilhosa. Eu lembro da sensação de andar, porque o chão era um carpete gostoso de andar e era incrível. E meu pai, ele foi fumar o cigarro dele como ele fazia, ele comprava 10 fichas pra mim e eu ficava jogando essas 10 fichas nos jogos que eu queria. E eu fui jogar um jogo chamado X-Men Shield of Atom. Era um fliperama para 4 jogadores dos X-Men. Eu lembro que era tela dupla, eram 2 telas, era muito bonito. E eu botei o Wolverine e tô lá jogando, eu sempre fui muito sozinho. Do nada, chegaram 3 crianças. E cada uma dessas crianças assumiu, não falam nada, simplesmente botaram ficha, era por crédito, você passava o cartão, botaram as fichas e começaram a jogar comigo. Cada um escolheu um personagem e durante alguns minutos nós éramos um grupo de uma forma que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Nós éramos os heróis enfrentando todo aquele mal. Cara, que sensação maravilhosa aquilo me deu. E eu entendi naquele momento algo que eu mais queria. Eu queria fazer parte de algum grupo. Um grupo grande de amigos. Eu queria ter pessoas ao meu lado. Aquela experiência me marcou profundamente, que eu lembro com muito carinho até hoje. Eles acabaram perdendo primeiro do que eu e foram embora. E eu acabei ficando jogando sozinho. Mas eu nunca esqueci aquele momento. Tudo na minha vida sempre girou em torno de querer isso, né? Esse grupo. E quando eu comecei a trabalhar com mídias sociais, eu queria trazer isso também. Eu queria trabalhar com pessoas. Eu nunca tive a pretensão de trabalhar sozinho. Eu queria trabalhar com pessoas. E eu trabalhei durante um tempo com algumas pessoas. E eu ganhei muito dinheiro. Durante um momento, porque eu fui o primeiro a falar sobre masculinidade, você já sabe essa história. Essa novidade que eu trouxe me deu muito dinheiro durante um tempo. Só que eu sempre tive o pé no chão. Eu sempre soube que iria acabar em algum momento. Aquele dinheiro não ia durar para sempre. Aquela renda que eu ganhava por mês ia acabar. Por isso eu precisava reinvestir aquele dinheiro. A gente precisava estar sempre melhorando as coisas. Nunca podia ficar estagnado. E as pessoas que eu trabalhei, que eu imaginava que seria esse grupo, né, não tinham essa mesma visão que eu. As pessoas não queriam. Sempre botar uma dificuldade em tudo. E eu falava, olha, vamos fazer dessa forma, vamos fazer assim. A pessoa, Felipe, assim não, aí não dá, não vai ficar bom. Eu falei, cara, vamos lá. É um desânimo, cara, que desânimo. A pior coisa é você trabalhar com pessoas desanimadas, pessoas que não querem crescer como você. E eu sempre falei, olha, eu te pago uma porcentagem. Trabalhando muito, não sou eu sozinho que estou ganhando, são as nossas famílias e as pessoas desanimadas, sabe? Ai, não quero, ai, não. Eu cheguei e falei, olha, nós precisamos de uma página de venda melhor, essa página está muito ruim. Eu vou te pagar um curso, eu te pago um curso de design, alguma coisa assim, eu pago do meu dinheiro. Faz esse curso, vamos fazer isso aqui. Eu estou me concentrando na produção de conteúdo, das aulas, nos e-books. E no conteúdo para o Instagram, que era a janela do nosso trabalho. E uma má vontade, a pessoa não queria. Aí depois chegou um rapaz oferecendo trabalho. Falou, Felipe, eu falei de graça essa página pra você. E eu falei com o cara, vamos lá, cara, o cara que foi de graça, a página dos nossos sonhos. Tem até negócio de calor, você passa o mouse, assim, você consegue saber aonde a pessoa tá mexendo com o mouse. Ai, não vai dar certo, ai, não sei o que. Cara, que desgraça. Meu Deus, cara, que desgraça que foi isso. E eu lembro de um momento que eu falava o seguinte, olha, eu não posso falar agora com você que eu estou produzindo conteúdo. Eu preciso ter lá no Telegram, meu Telegram é aberto antes, né, o Telegram de alunos hoje. Eu preciso ter o melhor conteúdo possível. E a pessoa, bota qualquer coisa, Felipe. Você se preocupa muito com isso. Fica, não é assim, cara. Eu não posso ficar colocando qualquer... Esse negócio de bota qualquer coisa me atormenta até hoje. Porque eu tenho que fazer o melhor conteúdo. Eu tenho que fazer algo que ninguém é capaz de fazer. Porque eu não tenho... Hoje em dia, se antes eu tinha dinheiro para aplicar e acabou não sendo aplicado da maneira correta, porque eu não tinha pessoas que queriam estar comigo, hoje eu já não tenho tanto dinheiro. Eu consigo dinheiro para pagar as minhas contas, pagar o tratamento dos meus filhos, isso eu consigo. Eu tenho uma vida confortável, eu sempre falei isso. Não é uma vida de luxo, mas é uma vida confortável.
Eu falava com a pessoa, e hoje não tem como fazer, mas então, não tendo como fazer isso, eu falo, eu vou fazer o melhor conteúdo possível. Eu sei que as minhas capas são horríveis, eu sei, gente, as thumbs que eu faço são horríveis, eu admito isso. Tanto nesse canal quanto no canal principal, as thumbs são muito feias. Eu tô tentando dar o meu jeito, eu tento fazer como eu posso. Eu posso ficar infeliz, triste, lamentando que ninguém me ajuda, ou eu posso botar a mão e fazer alguma coisa. Vai sair algo. Mas eu sei que não é bom. Um dia eu vou aprender a fazer direito, e um dia, quem sabe, eu não vou pagar alguém para fazer thumbs pra mim. Mas a questão é, essas pessoas não queriam fazer o trabalho. E aconteceu o que aconteceu. Eu perdi tudo. Né? Outras pessoas começaram a chegar nesse mercado, pessoas com muito dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa. Existem algumas lições importantes. Essa lição eu aprendi. Se uma pessoa tem muito dinheiro, eu não passei por isso, mas eu percebi isso. Se uma pessoa tem muito dinheiro e você tem uma ótima ideia, e essa pessoa te propõe uma parceria, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai sair com o dinheiro e com a sua ideia em algum momento e você vai ficar sem nada. Então, uma pessoa que tem muito dinheiro pega a sua ideia e prospera. Ela faz um marketing agressivo, ela pode não ser tão boa. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Existem pessoas que não são boas como você. Não são, cara. São muito inferiores. Mas como eles têm um marketing muito bom e muitos contatos, elas te superam. Ser bom não é o diferencial. Não é. Eu posso falar sem sombra de dúvida. Sei que pode parecer soberbo da minha parte, mas não é. Eu sou o melhor produtor de conteúdo sobre masculinidade do Brasil. Eu sou. É só conferir. Mas tem caras que hoje são muito mais famosos do que eu e são considerados autoridade. Mesmo me plagiando. Por quê? Porque eles têm marketing. Eles têm como investir dinheiro. E eu não tenho. Mas eu perdi tudo, fui morar na casa de uma pessoa. Eu pedi permissão para ficar na casa de uma pessoa durante alguns meses. E eu fiquei 4 meses. E era uma casa muito pequena, na comunidade, sabe? É uma... Não um ambiente só. Um cômodo só, praticamente. Um cômodo, um banheiro e a cozinha. E você percebe que por mais que as pessoas no início falem assim pra você, pode vir, sabe? Vamos te ajudar em tudo. Você percebe que as pessoas começam a fazer questão de demonstrar que você está incomodando elas. A pessoa fez isso comigo. Eu sou muito grato ao que ela fez de ter me acolhido minha família, mas essa pessoa começou a me dar cada vez mais piadas, que era pra eu ir embora. E eu desesperado, tentando ganhar dinheiro de novo, tentando me reerguer. E eu lembro de uma situação em que eu acordei às 5h30 da manhã. E eu não sabia que essa pessoa estava namorando. E como era num cômodo só, né? Eu interrompi o namoro. Eu interrompi o namoro da dona da casa. Mas eu não sabia. Não foi de propósito. Se eu tivesse percebido, eu ia fingir que estava dormindo. Mas, apesar de eu achar uma falta de respeito, uma pessoa estar namorando, né? Perto dos meus filhos que estão dormindo, graças a Deus as minhas crianças estavam dormindo, eu não posso decidir o que as pessoas fazem. Mas essa pessoa estava namorando, eu acordei, bebi minha água e sentei um pouco assim para limpar a cabeça, estava com a cabeça cheia de preocupações, e essa pessoa parou de namorar. E eu lembro que essa pessoa passou com raiva por mim e falou assim: Felipe, vai embora logo da minha casa. Sai daqui, vai embora. E eu fiquei assim. Bateu, machucou, cara. Eu fiquei assim. Aí eu olhei pro marido. O marido também, um cara feia pra mim. E eu só pude falar: me desculpa. Desculpa. E voltei a dormir. Voltei a deitar. Normalmente eu durmo com um pano nos olhos. Eu não gosto de claridade, né? Então eu durmo com um pano aqui. Pra fazer frio, eu escuro. E eu chorei bastante naquela hora. E eu comecei a lembrar desses momentos em que eu vivi com essas pessoas que eu queria trabalhar juntos, que eu trabalhei juntos, e eu falava com elas: vamos ser os melhores, não vamos desanimar, vamos fazer melhor do que a gente está fazendo, a gente precisa fazer o melhor. E eu lembrava delas falando tudo não sei o que, e as pessoas falando: bota qualquer coisa, deixa qualquer coisa lá para as pessoas ficarem lendo. E a minha revolta naquele momento foi: eu não precisava estar passando por isso. Mas por escolhas que eu me alinhei a pessoas erradas, pessoas que não tinham a mesma visão que eu estava ali.
essa renda que essas pessoas ganhavam, que eu pagava a elas, provavelmente era uma renda extra. Então não afetou tanto elas. Por isso elas não tinham essa garra que eu tinha, esse ímpeto. Falar, não, eu vou fazer melhor. Eu vou conseguir ganhar muito. Eles não tinham isso. Então, tanto faz, tanto fez para elas. Quebrei. Não se preocuparam muito. E eu aprendi uma coisa. Depois a gente conseguiu dar a volta por cima. Eu dei graças a Deus quando a gente conseguiu essa casa. É uma casa boa, uma casa grande. Tem 3 quartos. Tem sala de jantar separada, sala de estar. Tem, além dos 3 quartos, tem esse escritório. É um escritório bem pequenininho, bem pequenininho. Mas é tão gostoso isso aqui, sabe? Tem minha poltroninha. E eu dou graças a Deus, dei graças a Deus quando a gente conseguiu essa casa. A gente conseguiu alugar. E eu aprendi uma coisa. As pessoas não compreendem seus sonhos. A coisa mais difícil é alguém compreender o propósito que Deus deu. As pessoas podem até se interessar em um primeiro momento, sabe? Pode falar, pô, legal, né, o que você faz. Tá, vou ajudar. Não vai ser a mesma coisa. É difícil você encontrar pessoas que realmente falem assim, eu quero te ajudar. Eu quero estar contigo. Vamos fazer isso juntos. É muito difícil. É muito difícil. Uma coisa que eu falei esses dias, teve um rapaz que, lá no Moreno Tatuado, né, ele botou um comentário assim, tô chateado com o Felipe porque ele tá apagando os comentários. Aí eu fiz questão de responder, eu falei, cara, provavelmente é a própria plataforma que apagou seu comentário. Eu não faço isso. Eu não apago comentários que discordam de mim. Não faço. E eu falei, eu faço questão de falar. A parte mais importante do canal não é o que eu faço, são vocês. Porque vocês fazem os comentários, vocês compartilham, vocês dão um like, vocês assistem. Se eu ficar apagando comentário e arrumando confusão com pessoas só porque discordou de mim, eu não vou ser nada na minha vida. Porque eu não vou conseguir nada, eu dependo da audiência. Então eu não faço isso. Fiz questão de falar pra ele, olha, eu seria muito ingrato se eu não tratasse vocês dessa forma. Eu tenho que tratar vocês de forma especial. Porque vocês são especiais pra mim. Sem vocês, nada se faz. Vou ficar falando sozinho. Então, a parte mais importante do canal são as pessoas que assistem. Eu lembro também dessas pessoas que trabalhavam comigo, arrumavam confusão à toa com assinantes na nossa comunidade, brigavam à toa, queriam fazer regras sem me perguntar, arrumaram confusão, aí teve distinção, o grupo foi embora, começou a falar mal de mim. Cara, que loucura, sabe? Que loucura, as pessoas não entendem. A pessoa não consegue entender isso. Não discuta com uma pessoa que você depende dela. Eu dependo das pessoas que assistem, eu não posso ficar discutindo. Se alguém me xingar, ok, aí eu apago o comentário. Alguém me xingou, tá ofendendo as outras pessoas, aí eu apago mesmo, eu faço isso. Mas fora isso, tá discordando de mim, a pessoa tem o direito de discordar. É um direito dela. E nem todo mundo, as pessoas não pensam nisso, sabe? As pessoas são tomadas por uma sensação de, aqui eu tô nessa posição, aqui dessa posição de conteúdo, os outros estão. Não é assim. E se você briga com as pessoas que estão assistindo o seu conteúdo, essas pessoas vão embora. E quando são pessoas queridas, o simples fato de ela ir embora, se retirar, vários vão juntos também. Você perde muito. E as pessoas que trabalhavam comigo não entendiam isso. Não entendiam. Ficavam bloqueando, banindo, sabe? Nossa, cara, que loucura, que loucura. Como foi difícil, sabe? Mas a questão é, superamos. E hoje em dia eu faço tudo sozinho, praticamente. Eu tenho meus ADMs aqui, meus ADMs são de extrema confiança. Eu ainda tenho os ADMs no outro canal também, na análise de membros. São pessoas que eu amo, tenho plena confiança para eles fazerem o que quiser, eu estou sempre do lado deles. Mas fora os ADMs, eu preciso me responsabilizar pelas outras coisas. Produção de conteúdo, as pequenas coisas que envolvem toda a operação têm que passar por mim agora. E é a melhor coisa que a gente faz. Algumas vezes, você precisa estar sozinho no seu sonho. Mas, eu estou entrando em devaneios aqui. A questão é, como eu fiz para não quebrar emocionalmente? É muito simples. Enquanto eu estava naquele momento, eu lembrei do seguinte: isso vai passar. Essa foi uma das frases mais importantes para mim. No momento de maior vergonha e humilhação,
eu falava comigo mesmo, isso aqui vai passar. Não há mal que dure para sempre. Isso vai passar. Eu vou dar a volta por cima e amanhã vai ser um novo dia, o sol vai brilhar de novo. Isso vai passar. São essas situações que eu levo pra minha vida. Tudo hoje, quando eu passo por momentos difíceis, eu sempre penso, isso vai passar. Isso vai passar. Uma dor, uma tristeza, uma doença, um desalento. Eu me adaptei a isso, a falar comigo mesmo. Isso vai passar. Isso vai passar. E é o que eu quero dizer para você nessa noite. Quando você estiver passando por uma situação difícil, entenda isso. Vai passar. Talvez demore um pouco mais. Pode acontecer. Comigo eu fiquei, só na casa dos outros eu fiquei durante 4 meses. Sendo humilhado todos os dias. Todos os dias ouvindo piada, cara. Todos os dias ouvindo piada, sabe? Ouvindo piada que eu tinha que ir embora, que eu tava, apesar de eu ajudar na comida, que eu tava comendo muito, que eu tava fazendo gastos, eu ficava assim, eu nunca comprei nada pra mim sozinho, nem pra minha família, sempre comprei pra todo mundo, sabe? E eu ficava ouvindo isso. Que eu tava gastando dinheiro das pessoas, que eu tava comendo comida. E eu agradeço a Deus porque fui eu que ouvi, não foi nem minha esposa, nem os meus filhos. E isso eu sou justo nesse ponto. Trataram muito bem a minha esposa e trataram muito bem os meus filhos. Mas eu ouvi tudo isso. Todo dia eu ouvi uma piada. Por mais que eu botasse dinheiro ali dentro, tentasse pagar as contas, pagasse conta de luz, pagasse não sei o quê. Pô, irmão, um dia que eu quebrei o ventilador, né? Sem querer, cara, sem querer. A porcaria do ventilador, que tava apontado pra gente, ele deu um negócio, um revertério, quebrou uma pá. E, cara, que inferno que isso virou. O engraçado é que essa mesma pessoa que ficou falando do inferno por causa dessa pá do ventilador que quebrou, já tinha quebrado coisas na minha casa e eu nunca falei nada, sabe? Sempre falei assim, não, tudo bem, depois a gente resolve, não tem problema. Ai, Felipe, quebrei isso aqui. Não tem problema, depois a gente compra outro. Não tem problema. E eu imaginava que eu fosse receber isso também. Não. Ninguém lembrou de falar isso pra mim, sabe? Tudo bem. Isso vai acontecer na vida, mas isso vai passar. Estou aqui em casa. Hoje em dia eu recebo as pessoas que me maltrataram, eu recebo em casa. E eu continuo tratando muito bem. São pessoas que os meus filhos gostam, então eu trato bem. Fiz como se nada tivesse acontecido, mas eu sei que são pessoas que eu não posso contar. Não posso. E isso me motiva a querer sempre vencer. Um dia um rapaz me perguntou assim, como é que você faz para conseguir estudar tanto? Eu falei, eu tenho medo de passar fome, cara. É verdade, o meu medo de passar fome é o que me motiva a ler que nem um louco para conseguir criar conteúdo que nem um louco e fazer as coisas darem certo. É o medo que eu tenho de passar fome. Então sabe, por exemplo, teve um dia que nessa casa que eu estava, como era um cômodo só, eu queria ver um filme. E era o quê? Umas 8 horas da noite. A pessoa, não, tá tarde, não vai ligar a TV agora não. Tá tarde, 8 horas tá muito tarde, não tem que ligar a TV, não tem que ter ficar desligada. Eu falei, tudo bem, desculpa. Sabe, se você percebe que são vontades de implicar. O que tem uma TV ficar ligada até 8 horas da noite? Se sou eu que estou pagando a luz? Eu que estava pagando a luz? A pessoa implicava com isso, que eu não podia ver TV. E eu falei, não, tudo bem, sem problema. Aí, se eu queria comer alguma coisa. Não, tá muito tarde pra comida. Tudo bem. Aí pegava um biscoitinho e ficava comendo escondido. É a vontade que a pessoa tem de implicar com você. E você percebe isso. Você percebe isso, que a pessoa tem a vontade de implicar. Aqui na minha casa, irmão, eu faço o que eu quiser. São agora meia-noite. Eu vou ficar aqui mais um pouco trabalhando ainda, mas eu quero daqui a pouco ver um filme de terror. Eu assino a Darkflix, não é patrocinado, mas eu vou botar R$ 9,90 por mês, só filme de terror antigo, coisa maravilhosa. Darkflix. Tem filmes de ação também, tipo Robocop, mas é muito bom, cara, muito bom mesmo esse streaming. Daqui a pouco eu vou lá, eu vou fazer um sanduichinho, vou lá assistir meu filme. As crianças estão dormindo, eu vou ver se está deitada. Talvez eu leve lá chamar ela para assistir comigo. Eu não gosto muito de ver filme de terror esse horário, mas eu vou chamar, quem sabe. De repente a gente vê até outra coisa. A melhor coisa é estar na sua casa.
sabe? Onde você manda. A casa do homem é seu castelo. Aqui sou eu que mando, eu decido como as coisas são, sabe? Eu decido como tem que acontecer. E aqui ninguém bota o dedo na minha cara para me mandar embora. Não importa o que você esteja passando, vai passar. Isso vai passar. E você vai dar a volta por cima. Nunca esqueça isso. E o mais importante, não deixe as coisas descerem pro seu coração. Se eu ficasse pensando em me vingar dessas pessoas, em fazer algo, sabe? Vou falar tudo na cara dela agora. Não vale a pena. Não vale a pena. O ideal é você perdoar. Existem situações que você não vai conseguir perdoar, eu admito isso. Você não consegue conviver melhor, você não consegue conviver com a pessoa. Existem situações que você não consegue mais conviver. Mas a maioria das situações dá. E se der, deixa pra lá. Eu tenho satisfação em mostrar, ainda que a pessoa não aceite, eu tenho satisfação em mostrar que eu sou diferente. Que eu sou um homem melhor do que eles. Guarda isso, tá bom?